Salve, minha gente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa 25ª aula. Hoje estamos fazendo bodas de prata, querida, 25 quarta-feiras, juntinhos nesse caso de amor, nesse triângulo amoroso entre eu, você e o próprio Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo. A aula de hoje vai falar sobre o retorno de Jesus. Jesus vai voltar? O que está acontecendo? Quando é o fim dos tempos? Quando é que vai acontecer o fim do mundo? Quais são os sinais do fim do mundo, do fim dos tempos? Ele volta ou não volta? Como é que é esse negócio, menina? Jesus vai voltar, Severino! Será que vai mesmo? Como é que vai ser esse negócio? Que buffet que a gente contrata para receber o homem, já que ele vai voltar? Vamos servir o quê? Cardápio vegano, vegetariano, onívoro? Tudo isso nós vamos falar e mais um pouco nessa aula. Vem comigo! Muito bem, minha gente. O fim dos tempos e o retorno de Jesus são dois assuntos que estão ligados, são apresentados ao mesmo tempo, né? Meio que tudo junto e misturado, mas a gente precisa fazer uma divisão aqui, tá? Nós precisamos primeiro falar ou entender esse contexto do retorno de Jesus. Tá? O que é que foi anunciado, como é que isso foi falado, em nome de quem ele estava falando, para depois entender o contexto de fim dos tempos. Mas você vai ver que Mateus, Lucas, eles dão meio que uma engambelada ali, mistura tudo e é aquela coisa, né? Os caras faziam 3, 4 perguntas para Jesus, ele respondia tudo junto, aí fazia aquela confusão, aquela coisa toda. Então nós vamos separar, nós vamos começar falando primeiro sobre o retorno de Jesus, depois sobre o fim dos tempos e o que é que isso significa dentro do contexto, beleza? Só que hoje tem um capítulo para a gente ler, então vamos tocar o estudo de cara e a gente vai dando aquela paradinha, entendendo, aí eu apresento o conteúdo da aula de hoje. Hoje nós vamos precisar de vários conceitos, várias escolas de pensamento, aquelas coisas que você já conhece, né? Nós vamos acompanhar aí Mateus 24, de 1 a 44, é isso aí, 1 a 44, tá bom? Para a gente entender esse contexto, legal? Estou lendo hoje aqui Bíblia na tradução de Jerusalém. Jesus saiu do templo e, como se afastava, os discípulos o alcançaram para fazê-lo notar as construções do templo. Mas ele respondeu-lhes: vede tudo isso? Em verdade eu vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram pedir-lhe em particular: dizei-nos quando vai fazer isso, qual o sinal da tua vinda e o fim desta época. Veja aí o primeiro ponto, né? Ele está saindo do templo, estava ali pregando no templo, sai do templo, já está em Jerusalém, então ele já foi ali, já está indo para Páscoa, já são os momentos finais de Jesus. Então foram lá dar uma cutucada em Jesus, falaram: olha, nossa, que beleza esse templo, olha, dá para ver daqui. E ele falou: ó, meu filho, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Vai ficar pedra sobre pedra, isso aí vai ser tudo destruído. Os caras já, né? Porque lembra, eles estão chegando em Jerusalém com a expectativa o quê? De que Jesus vai tomar o governo. Governo do templo e governo de Roma. Ele vai derrubar ali numa tacada só o Sinédrio e Pôncio Pilatos. Essa é a expectativa deles, que ele assuma esse governo. Não é? E esse governo ele tem, principalmente o governo religioso, ele tem esse templo como epicentro, não é? Como catalisador, como hub da economia, da religião, da política do povo hebreu. Então, quer dizer, eles estão cutucando: senhora, que maravilha esse templo, hein? Jesus, já eu sei que tá sentado lá, mandando em tudo, deliberando as políticas. Jesus, lembra de nós, hein? Ele fala: se sair vai cair tudo. Imagina, isso aí vai cair tudo, meu filho. Isso aí não vai sobrar pedra sobre pedra.
olha a primeira frustração dos caras, né? E aí depois, Mateus, ele meio que condensa, né? Ele afasta, eles perguntam 3 coisas ao mesmo tempo para ele. Quando que isso ia acontecer, ou seja, a queda do templo? Qual que era o sinal da vinda dele, né? Da vinda, aí nós vamos entender depois o que é a palavra parousia, e qual que é o sinal do fim desta época. Então são 3 perguntas diferentes, tá bom? Fiquem atentos a isso, vamos seguir o texto. Jesus respondeu: atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, Cristo sou eu, e a enganarão a muitos. Haveis de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Nesse tempo, vos entregarão à tribulação, vos matarão e serão odiados de todos os povos por causa do meu nome, e muitos sucumbirão. Haverá traições e guerras intestinas. E surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro como testamento para todas as nações. Então virá o fim. Quando, portanto, virdes a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, que o leitor entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas, aquele que estiver no terraço não desça para apanhar as coisas da sua casa, e aquele que estiver no campo não volte atrás para apanhar a sua veste. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias, pedi que a vossa fuga não aconteça no inverno ou num sábado. Pois naquele tempo haverá grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora, nem tornará a haver jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. E se alguém vos disser, olha o Cristo aqui ou ali, não creiais, pois hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Eis que eu vos preveni. Você vê que ele rasga o verbo, fala tudo aqui, e ele está falando de momentos que vão levar 30 anos, 50 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos ali. Tem coisa que ele joga lá para o futuro, para 1.500 anos, 2.000 anos na frente. Tem coisa que ele volta e ele passa, né? Olha, isso aqui vai acontecer, tudo isso vai ser só o começo das dores. Nós vamos entender tudo isso já, você calme lá, tá bom? Se, portanto, vos disserem, ei-lo no deserto, não vades até lá. Ei-lo em lugares retirados, não creiais. Pois assim como o relâmpago parte do oriente e brilha até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos que, ao som de grande trombeta, reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma extremidade até a outra extremidade do céu. Aprendei da figueira esta parábola. Quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, às portas. Interessante como Jesus fala ele, né? O Filho do Homem. Ele se refere em terceira pessoa a essa ideia de Filho do Homem. Nós vamos entender um pouco melhor isso aqui.
Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Passarão o céu e a terra. Minhas palavras, porém, não passarão. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Como nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Com efeito, como aqueles dias que precederam o dilúvio, estavam eles comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam nada, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. E estarão 2 homens no campo, um será tomado e outro deixado. Estarão 2 mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis o dia em que vem vosso Senhor. Compreendei isso. Se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficais preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Muito bem, minha gente, a quantidade de símbolo que você tem nesse momento, e aqui eu vou falar uma coisa para vocês, mas o que mata nessa interpretação, o que mata nesse texto é a literalidade com que se interpreta por profecias que são simbólicas. Ele, como sempre, está falando de coisas muito amplas. E aí, minha gente, dá uma treta quando você emprega literalidade, você leva tudo isso em sentido literal, ao pé da letra, dá confusão, dá briga de boteco, dá golpe de faca, dá treta. Olha, você começa a ver, eu lembro de um seriadozinho que fizeram uma vez, chamava Deixados para Trás, é um grande romance que fala dessa coisa da vinda do coisa, e é bem isso aqui. De repente some as pessoas assim, some um monte de gente da sociedade, simplesmente some, desaparece, é tipo uma abdução coletiva, as pessoas desaparecem, ninguém sabe o que está acontecendo, quem ficou no planeta já foi deixado para trás, os outros foram arrebatados. Então é todo um contexto que evidencia uma interpretação literal, né? Não, porque o Filho do Homem virá sobre as nuvens. Então a gente tem aqueles desenhos de Jesus surfando numa nuvem cheia de anjo com trombeta ao redor. Então a gente acha que vai ser um fenômeno atmosférico. Vai ali rasgar uma nuvem, aquela trombeta que todo mundo do planeta Terra vai ouvir, e ele vai vir ali surfando sobre as nuvens. Aí vem, começa a modernizar. Não, se ele vai vir sobre as nuvens, ele vai vir de disco voador, que não sei mais o quê. Aquele imbecil daquele Henry Christie, desculpa, mas assim, a minha polidez tem limite, né? Eu não consigo. O sujeito me aparece na televisão e fala assim, pô, Jesus viajava de burrinho, viajava a pé, e o senhor só viaja de executivo, aí, né? Avião. Aí ele fala assim, não, mas isso é para se cumprir a profecia, que o Filho do Homem virá sobre as nuvens. Ou seja, todo tipo de interpretação literal que faz um estrago quando você interpreta isso aqui. O sol escurecerá, a lua se converterá em sangue. Então, você já imagina a lua pingando, gotejando sangue no universo. O sol ficando de noite, apagado, sei lá o quê. Enfim, gente, N interpretações literais. N interpretações literais. A questão é que aqui existe muita precognição de Jesus, que é literal, e existe a precognição de Jesus que é simbólica. Simbólica. Precognição. Cognição de cognitivo, de saber, acesso ao saber, não é? O que é a cognição? A cognição é quando eu acesso um saber. A precognição é quando eu acesso um saber que não pertence a este tempo, mas ele pertence a um tempo futuro. Assim como a retrocognição é quando eu acesso um saber que não está também disponível no presente, ele está no passado. Então, por exemplo, quando você faz uma constelação familiar, por exemplo, e você vê
sistemicamente o campo se movendo e trazendo informações de gerações passadas, avô, bisavô, tataravô, que já não estão vivos, mas que simulam ali movimentos do campo, movimentos de situações, atitudes, fatos históricos, não deixa de ser um fenômeno de retrocognição. Eu estou acessando os saberes que estão no passado. Pré-cognição, eu acesso os saberes que estão no futuro. A pessoa sonha com alguma coisa que acontece, a pessoa tem um sentimento ruim de uma determinada situação e essa situação se concretiza. Esse sentimento, esse sonho, essa situação, de alguma forma são momentos em que a nossa consciência acessa esse saber que está no futuro e ao acessar, isso vem para nós de alguma forma. Isto vem para a nossa consciência de alguma forma. Pode vir na forma de um sentimento, de um pré-sentimento, de um feeling. Veja, pré-sentimento. É um sentimento que não tem conexão com o estado presente. Ele é pré, né? É como se eu pré-sentisse. Ou seja, eu não tenho razão nenhuma para estar sentindo essa preocupação, esse sofrimento agora, mas eu estou vivendo ou antevendo esse sentimento. Então, pré-cognição. De alguma forma eu assimilo um saber que está no futuro. Pré-cognição. Retrocognição. A forma como este saber, como esta informação do futuro é apresentada para a nossa consciência, pode ser literal, pode ser na forma de um sentimento, pode ser na forma de símbolos. Pode ser simbólico. Quando nós estamos tratando principalmente de realidades coletivas, muito provavelmente essas informações vêm de forma simbólica, porque o símbolo é o idioma do arquétipo, da arqué, desse mundo que dá forma à nossa coletividade, dessa esfera, dessa dimensão que dá forma à nossa coletividade. Então veja, primeiro ponto, primeiro alerta, interpretar literalmente toda esta passagem como se ela fosse um contínuo com um único padrão é uma irresponsabilidade. Uma irresponsabilidade. Não faça isto. Não faça. Não faça. Não faça isto. Porque vai dar treta. Não faça isto. Vai dar briga, vai dar divisão, vai dar fanatismo, entende? A gente está cansado de ver gente fanática, é suicídio coletivo, é gente que entra, vende tudo que tem, porque acha que vai ser arrebatado, porque vai vir nave, porque vai vir não sei o quê, porque o Cristo vai... Não entre nessa. Você usar o mesmo parâmetro de interpretação para todo esse texto é irresponsabilidade, tá? Não tem o menor perigo de dar certo. Não faça isto. Antes da gente entrar nisso, tem alguns conceitos que eu acho legal a gente entender para poder se debruçar sobre o texto, beleza? Vamos pegar aqui, são três ele, na verdade eu separei, que é escatologia ou escatológico, tá? Parousia e as eras do mundo, as épocas, não é? São três palavras-chave aqui, escatologia ou escatológico, parousia e as épocas, beleza? Vou trazer o texto aqui, vamos lá. Primeiro conceito, escatologia. Escatologia é o estudo dos eventos que marcam o fim dos tempos, fim do mundo, juízo final da humanidade. Dentre estes eventos estaria, então, a parousia. Parousia. Então, escatologia ou escatológico, aquilo que marca o estudo das coisas do fim. Fim dos tempos, fim do mundo, fim da era. Você vê que são coisas bem diferentes, né? Porque o fim do mundo, tá? O fim do planeta Terra, tá? O fim do projeto Terra, acabou, olha aqui, usamos tudo que tinha para usar nesse planeta, isso está a bilhões de anos de distância, né? O planeta é um jovem planeta aí com 4, 5 bilhões de anos, está na flor da idade, nem entrou na adolescência. Então, quer dizer, fim do mundo é uma coisa, né? Nossa, tá distante. Fim dos tempos, não. Porque aí a gente vai precisar entender o que é que marca tempos em tempos, né? Tempos são ciclos de tempo.
ciclos de tempo. Então, eras, por exemplo, são ciclos de tempo. Então, quando eu falo fim de uma era ou fim dos tempos, ou mesmo essa ideia de juízo final marca o fim de um expediente nesse tribunal planetário, depois começa outro. Não tem a ver com o fim do mundo, catástrofe, aquela destruição massiva, como a gente vê no filme, vem uma onda solar, destrói tudo, vem um cometa, arrebenta a Terra. Bota aí, Guilherme, um monte de cena de pá, pá, pá. Nossa, isso chama a nossa atenção. Eu tenho até uma aula sobre os arquétipos de Hollywood, que eu vou deixar aqui na indicação do vídeo, caso você queira se aprofundar sobre o porquê que essa coisa de explosão, de a humanidade sendo dizimada, apocalipse zumbi, por que isso chama tanto a nossa atenção? Vai ficar aqui como extra dessa aula, é uma aula sobre os arquétipos de Hollywood. Carolzinha vai botar aqui para vocês o link aqui embaixo para vocês saberem, tá bom? Então, vamos separando, mas escatologia, estudo das coisas do fim, né? Fim de um ciclo, fim dos tempos, fim do mundo, escatologia. Curiosamente também, escatologia é empregado em um outro contexto como estudo de excrementos humanos. É isso, querido, é um estudo de merda. Não teve graça nenhuma. Foi uma piadinha que não cheira bem, né, querido? Muito bem, vamos lá, segue. Joia. Dentro de escatologia tem o estudo da parousia. O que é parousia? Parousia é o termo que os cristãos adotaram para o retorno de Jesus. Principalmente a teologia cristã, né, ortodoxa, católicos, protestantes, evangélicos, tal, vai adotar o termo parousia para a segunda vinda de Jesus em corpo físico. Parousia, veja aí comigo em tela, é uma palavra grega que significa presença. Então ela designava no mundo greco-romano a visita oficial e solene de um príncipe a um lugar. Os cristãos adotaram como termo técnico para significar a vinda gloriosa de Cristo. Então, parousia era uma visita de Estado, uma visita oficial onde um príncipe do Estado, um representante do império, se fazia presente numa comunidade. O império era muito grande, não tinha internet, não tinha Twitter, não tinha Instagram, não tinha rede social, não tinha YouTube. O cara não dava para fazer uma live. Ele tinha que pegar, quando era um assunto era muito sério, não é? Que tratava coisas do Estado, tratava coisas da continuidade daquele território, de decisões estratégicas, então o representante ia presencialmente, ele se fazia presente naquele local. Então isso era considerado a parousia, uma parousia. Não é? Os cristãos vão começar a adotar este termo, parousia, como o retorno glorioso do Cristo. E aqui é um ponto muito interessante, porque vai diferir aí as noções do que seria o retorno de Jesus a partir das compreensões do que é a ressurreição, que é o tema da nossa segunda aula. A primeira aula eu apresentei os objetivos gerais do curso, por que eu estava fazendo, mas na segunda aula eu já tratei com vocês daquilo que para mim é o ponto mais alto, na aula 2, quando nós tratamos sobre a ressurreição, né? Então, se eu entendo que a ressurreição ela aconteceu em corpo físico, isso tem consequências para a minha concepção de parousia. Se eu entendo que a ressurreição é, em verdade, o ressurgimento do Espírito que se manifesta, mas ainda assim é uma experiência mediúnica, então eu vou ter uma outra concepção de parousia. E aí começam as diferenças. Nós vamos entrar nisso já já, tá bom? Mas antes disso, quero estudar aqui, ó, outro conceito que é importante para a gente falar. Eras do mundo. Então, em grego, esse termo era vai ser aion, éon, época, era. A ideia subjacente é que, segundo o pensamento apocalíptico, a história da salvação era dividida por uma série de períodos ou de éons. A humanidade, sempre ao olhar para a sua história,
foi dividindo os períodos de tempo a partir de grandes eventos significativos. Até hoje é assim. Até hoje é assim. Grandes eventos significativos que marcam um estágio de consciência, uma mudança de paradigma, marcam fins de uma era e início de outra era. O início da computação pessoal, por exemplo, o computador pessoal. Quando o computador entrou dentro das nossas casas, uma era estava finalizando e outra estava começando. A mesma coisa quando os telefones, os smartphones, vieram para as nossas mãos. Então o computador entrou na nossa casa, depois o computador veio parar no nosso bolso. Tudo isso marcam eras. Por quê? E junto com a consciência da coletividade, muda-se o paradigma, muda-se a forma como as coisas são feitas, como elas são compreendidas. Na antiguidade, os grandes avatares, que representavam grandes escolas de pensamento, grandes líderes religiosos, militares, líderes de governo, marcavam as épocas do pensamento. Então, a história ia se dividindo ali. Quando surge o Messias, ou quando surge Jesus, Yeshua, o representante do Cristo planetário, mais talvez proeminente, não é? Ou aquele que mais intimamente representou, não é, para o Ocidente o Cristo planetário, os cristãos dividem a história em dois momentos. Era a chegada dele, quando ele vem na humildade ensinar, e depois o retorno, quando ele viria com esse reino de glória. Então percebe que aqui a ideia de reino, nessa própria definição que nós estamos vendo, é aquela ideia onde reino é um projeto de governo, onde reino é um modelo de governo, é onde ele vem com uma coroa na cabeça, reinar no plano físico. Ele vai tomar todas as embaixadas do mundo, onde tem um quadro lá dos grandes líderes do mundo, vai cair, todos os quadros, vai ter um quadro dele lá, em todos os lugares vai ser o rei, vai que manda chuva, vai tirar o quadro da Elizabeth lá da Inglaterra, vai botar o quadro de Jesus no lugar. Ele entra como um modelo de governo. Então, aqui, mesmo nessa definição, que é uma definição do rodapé da Bíblia de Jerusalém, é uma definição que evoca aí uma certa dificuldade, porque interpreta-se radicalmente, ou ao pé da letra, a ideia de reino como um órgão, como uma instituição de governo, não é? E não como um estado de consciência. Porque quando você entende reino como um estado de consciência, isso aqui não faz sentido. Não faz sentido essa definição. Então, escatologia, parousia e a ideia de eras do mundo. O que é importante a gente perceber aqui? Que nós estamos numa transição de eras se a gente considerar a contagem ou a orientação astrológica, por exemplo, não é? Que é a orientação que guiava as antigas civilizações da Terra, como a egípcia, os indianos, quer dizer, os egípcios são berço da astrologia com Hermes Trismegistus. Então, quando eles olham para o céu e percebem, né, eles oferem esse conhecimento mais profundo que vem dos Atlantes ainda, da civilização Atlante que precedeu a atual civilização na Terra, eles entendem que existe uma influência das constelações, da posição que o nosso sistema solar ocupa na galáxia. Então, da mesma forma como a Terra dá uma volta em torno do seu próprio eixo, a Terra dá uma volta em torno do Sol durante um ano, não é? E aí você vive diferentes estações do ano, assim também o nosso sistema solar, ele está fazendo um giro na galáxia. E ao fazer esse giro, ele se alinha com constelações, ele se alinha com diferentes perspectivas dentro da mesma galáxia. E aí entram as constelações que foram mapeadas na astrologia como signos zodiacais, não é? Que casam mitologia, mas também carregam a mitologia zodiacal. Ela tem uma função de dar um contorno para nós do arquétipo, da energia que emana a partir daquela constelação, que é uma energia que dá forma, é uma energia arquetípica, porque ela dá forma. Toda vez que a gente fala arquétipo vem de arqué. Arqué significa forma.
Então é algo que dá forma, é algo que molda, é algo que influencia. Essa era a grande busca dos filósofos pré-socráticos. Qual é a arqué que dá forma à nossa realidade? Já que a nossa realidade é toda transitória, o que é que está dando forma para isso? O que é que está orientando, coordenando, orquestrando tudo isso que nós vemos na nossa realidade? Então veja, quando nós olhamos para isso, nós entendemos que a mitologia zodiacal, ela carrega uma série de significados que qualificam a energia que se projeta sobre um sistema, sobre um orbe, sobre um planeta, a partir dessas constelações com determinado alinhamento. Veja, a luazinha que está aqui do lado, a Lua influencia, o campo gravitacional da Lua, o campo eletromagnético da Lua influencia as nossas marés, influencia as nossas plantações, influencia o ciclo da água no planeta. Você e eu somos 70% feitos de água. Se a Lua afeta o ciclo menstrual, afeta a gravidez, se a Lua afeta, você imagina o Sol, você imagina a galáxia. O planeta, junto com o sistema solar, da mesma forma como a Terra, ao longo de um ano, ela passa pela influência dos 12 signos zodiacais, desses 12 arquétipos de força que dão forma, tá? Da mesma maneira, o sistema também passa, o sistema solar. Só que a Terra passa por 12 meses. Então, na verdade, cada um mês ela está um pouco mais alinhada com uma determinada constelação. O sistema solar não, leva 2000 e tantos anos para que ele saia de uma casa e entre em outra. Então aqui você tem o ciclo de toda uma era, 2000 e tantos anos, tá bem? Quando surge Moisés, por exemplo, esse avatar, a Terra está sob o signo zodiacal de Áries. Áries, o primeiro signo zodiacal. E veja, uma série de símbolos na história de Moisés, por exemplo, o bezerro dourado, né, o sacrifício de ovelha, Moisés como pastor, etc e tal, daquele rebanho, uma série de coisas vão nos remeter à ideia do carneiro de Áries, né? Depois de Moisés, vem com Jesus. E Jesus representa o início da era de Peixes. Olha que coisa interessante. Peixes é um arquétipo de fraternidade, Peixes é um arquétipo, ao mesmo tempo que Áries era um arquétipo desbravador, um arquétipo terra, um arquétipo que precisava fazer a coisa ali, né? Peixes já é um arquétipo fraterno, é um arquétipo de caridade, é um arquétipo de fraternidade que o cristianismo traz, amai-vos uns aos outros. Então o avatar vem com a lição que deve ser aprendida naquela era. A lição que deve ser aprendida naquela era. E ele é o nosso professor. A partir daí, você começa a entender que esses arquétipos marcam tônicas de aprendizado para a civilização naquela era. Nós estamos, nesse momento, 2000 e tantos anos depois da vinda de Jesus, fazendo a transição de Peixes para Aquários. Então é uma nova qualidade de energias que começam a chegar no planeta Terra. É uma nova qualidade de energias arquetípicas, modeladoras, que vão marcar as lições que a humanidade agora vai aprender nesta nova era, neste novo ciclo. É uma sala de aula no tempo, não é? As paredes dessa sala de aula estão aí nesse perímetro de 2.200 e tantos anos, aqui onde essa passagem é feita. Agora, transição é sempre transição. Transição, o velho e o novo convivem. O velho e o novo convivem. Então, muitas vezes, quando a gente vai estudar escatologia, a gente precisa entender, a gente está falando do fim de uma era, do fim dos tempos, por exemplo. Que tempos são esses, não é? Porque aí você vai ter diferentes classificações, não é? Quando Moisés estava na Terra, será que a Terra já era um planeta de provas e expiações? Ou talvez ela ainda fosse um planeta muito primitivo, dentro daquela ideia da escala de Kardec? Jesus vem
E fica bem marcado que é um planeta de provas e expiações. E agora anuncia-se o quê? Que por volta de 2057 para frente, nós já estaríamos entrando nessa outra categoria de planeta de regeneração. Então, o planeta de regeneração parece acompanhar o ciclo da era de Aquários. E o que vai vir depois de Aquários, quando o planeta entrar na era de Capricórnio, por exemplo? Não é? No ano 4500. O que vai ser? Como é que vai ser a humanidade? Você percebe? Tudo são ciclos, tudo são salas de aula no espaço-tempo. Agora, volta um pouco comigo. Ainda sobre a questão da interpretação desse texto, a gente precisa lembrar do bom e velho problema de narrar a história de forma umbigocêntrica. Gostou desse termo, querido? Umbigocêntrico. Umbigocêntrico, né? Eu narro, eu descrevo a história a partir do meu próprio umbigo. E o meu umbigo representa o centro, o eixo, o hub da verdade no universo, não é? Veja, para a gente entender isso aqui, a gente tem que lembrar que lá no começo você tinha os cristãos gnósticos, que foram considerados hereges, que tinham uma outra interpretação dos fatos, versus a doutrina oficial que foi apoiada e suportada pelo Império. Então veja, os cristãos gnósticos, eles viam o ressurgimento do Espírito de Jesus, que se materializava, se manifestou fisicamente, mas era o Espírito de Jesus. Então, a ressurreição para os gnósticos era uma experiência mística, um encontro místico, um encontro aqui, ó, com Jesus aqui dentro, com esse avatar que representa o Cristo interno. Ao passo que para a doutrina oficial, a ressurreição de Jesus foi um evento histórico único, exclusivo dos apóstolos. Ou seja, quem viu, viu, quem não viu, acabou o show, meu caro. E se eles viram, eles têm autoridade sobre nós, porque eles viram, eles são a tradição e a gente tem que obedecer eles. E todo mundo que discorda do que eles falam é herege. Percebe? Aí a gente tem que começar a entender ressurreição, ressurgimento, o objetivo político por trás dessa ressurreição, que é física, e a vida mística e autônoma que era defendida pelos cristãos gnósticos. Aí começa a dar treta, né? Porque nisso, quando você ressignifica a ressurreição como ressurgimento, você percebe que ela é uma experiência que está acessível a todos nós, não apenas a um pequeno colegiado de apóstolos. A experiência que Paulo tem às portas de Damasco é o que vai acontecer. É um clarão de consciência, é uma experiência mística. E esse clarão em contraste torna Paulo cego temporariamente, ou seja, ele percebe a partir desse novo clarão de consciência que nada daquilo que ele entendia que era luz, era de fato luz, eram trevas, ele se vê num estado de ignorância. E deste estado de ignorância, um homem dito, entre aspas, ignorantes, Ananias vai, impõe as mãos e fala: em nome de Jesus a quem eu sirvo, recupera a tua visão, volta a ver. E caem escamas dos olhos de Paulo, ou seja, é uma experiência mística que subverte e redireciona completamente a direção do cristianismo. Não existiria cristianismo nos dias de hoje, não existiria igreja, não existiria nada se não fosse o espírito missionário, o espírito propagandista de Paulo. Paulo não viu Jesus fisicamente, percebe? Foi uma experiência mística, um clarão. As pessoas que estavam com ele ouviam, perceberam que alguma coisa aconteceu, mas elas não souberam o que era. Elas não ouviam a voz. Tem trecho que fala que eles viram o clarão, mas não ouviram a voz. Tem trecho que fala que eles viram a voz, mas não ouviram o clarão. É uma coisa ali que você percebe que a descrição ela não é boletim de ocorrência, ela é uma descrição simbólica. Só que é uma descrição que mudou tudo. E é uma experiência mística. Com o Cristo ressuscitado, que ressurge. O Espírito, a consciência de Jesus influencia Paulo. Como pode influenciar todos nós? Agora, isso era um problema para um império que queria uma única religião, um único Deus, um único papa, um único líder, uma única voz, para unificar de novo o seu território. A partir daí, a noção de reino começa a ficar diferente. Porque se para o império, o reino é um novo patamar do próprio império,
que vai ser reconhecido por esse Jesus. É como se o Constantino ali no retorno de Jesus ele saísse assim bonitinho do trono e pusesse Jesus no trono. Esperto, né? Malandro é o gato. Malandro é o gato, malandro é a vaca que nasceu malhada para ir na academia, né, Constantino? Percebe? Ele vaza do trono. Ai, pode sentar aqui, Jesus. Na verdade, eu só estava esquentando pro Senhor quando o Senhor voltasse. Percebe? Agora, quando eu saio dessa consciência, quando eu saio dessa concepção e o ressurgimento do Cristo é uma experiência mística, transcendental, aí eu começo a entender que o reino não é deste mundo. O reino de Deus não é, o meu reino não é deste mundo. O eco dessas palavras abalam toda a pretensão da religião institucional. E aí você começa a perceber que a chegada deste reino é outra coisa, que o retorno deste rei é outra coisa, que o fim dos tempos é outra coisa. Aí você começa a desfazer toda a fantasia que joga para fora todos os eventos e começa a ancorar a realidade que traz para dentro de cada um de nós todos esses eventos. Eu vou falar no dia do nosso encontro, que nós estamos tentando organizar. Você já preencheu a pesquisa sobre o encontro de Yeshua? Nós queremos fazer um encontro com os alunos de Yeshua e eu reservei um conteúdo especial sobre os mistérios e os segredos contidos nos evangelhos gnósticos, aqueles evangelhos que ficaram perdidos até recentemente, até menos de um século atrás e que foram descobertos. Nosso encontro dos alunos de Yeshua, que vai acontecer em fevereiro do ano que vem, se tudo der certo e você responder minha pesquisa, eu vou falar e vou aprofundar muito sobre isso. Então, se você quiser se aprofundar nisso, entre, por favor, no link que tem aqui embaixo, entra aqui nesse QR Code que aparece em tela, dê o seu jeito, entre, por favor, lá, preencha a pesquisa sobre o encontro dos alunos de Yeshua, porque eu quero que você participe. Liga para todo mundo do seu grupo de estudos, pergunta se eles já responderam a pesquisa. Só isso que nós pedimos, porque nós queremos fazer, é a primeira vez que o Círculo está tentando empreender um evento inclusivo e socialmente democrático do ponto de vista de valores. Eu preciso contar com sua ajuda, com seu apoio, para a gente fazer o melhor evento e o mais inclusivo possível. Que ninguém seja impedido de participar desse evento por causa de dinheiro. Essa é a minha meta com essa pesquisa. Essa pesquisa que nós estamos empreendendo para organizar o encontro de Yeshua tem um único objetivo, que nenhum aluno fica de fora do evento por não poder pagar pelo ingresso. Nós queremos produzir a possibilidade de acesso a todas as pessoas para esse conteúdo que nós vamos dividir nesse dia com vocês, sobre os conhecimentos gnósticos, ocultos, esotéricos dos evangelhos perdidos. Então participe dessa pesquisa, fique ligado, porque até o final desse mês nós vamos reunir essa informação e nós vamos marcar esse dia, essa hora, e nós vamos tocar fogo nesse evento. Legal? Boa! Vamos lá. Quase 50 minutos de ressalvas introdutórias. Vamos à compreensão do texto, né? Você percebe que a Bíblia ela é insuficiente. Não tem como você... Ai, não, mas eu só acredito no que está na Bíblia. Com vontade de dar uma chinelada na cabeça de uma pessoa dessa. Tem como? Não tem como. Você precisa de cultura, você precisa de história, você precisa de filosofia, você precisa de antropologia, você precisa de um monte de coisa para você entender o que está escrito ali. Ela não é suficiente. Ela não é suficiente, né? E você precisa estudar, você precisa falar, você precisa conversar, você precisa preparar o terreno para receber a semente. Senão a semente não dá fruto, baby. Não dá fruto, tá? Então, ó, primeiro ponto aqui. Muito além de profetizar a destruição do Templo de Jerusalém, que acontece no ano 70, o Yeshua nos convida a contemplar a transitoriedade dos feitos humanos diante do imperativo do tempo que nos move em direção ao todo. Então veja, cada coisa tem a sua função, o seu tempo de contribuição no processo evolutivo. A religião institucional é o templo que está ruindo nos nossos dias
para dar lugar a uma espiritualidade mais integrativa e mais inclusiva. Veja, primeiro ponto, ele vira, aponta para o templo e fala, muito em breve isso aqui vai estar destruído, não vai sobrar pedra sobre pedra. E eles perguntam, quando que isso vai acontecer? Olha, vai acontecer treta, vai acontecer guerra, vai acontecer fome, eles vão começar a entregar vocês vão ser mortos, vocês vão ser dilacerados, não sei mais o que, bababá. Isso aqui ele começa a misturar, né? Mas veja, ele fala nitidamente, vai ser destruído. Vai ser destruído. Isso de fato acontece 70 anos depois. Né? No ano 70 anos não, mas 30, 40 anos depois. No ano 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém é destruído pelos romanos. Jerusalém é arrasada pelos romanos. Então acontece exatamente, aqui é ipsilíteris o que ele falou. Ele prevê aquilo, isso aí não vai sobrar. Agora, por trás desta previsão que é literal, também existe uma profecia simbólica. Porque cada coisa tem o seu tempo de contribuição naquela sala de aula das eras, naquela sala de aula do tempo, onde a nossa consciência está avançando. Então, quando ele fala que aquilo ali não vai sobrar pedra sobre pedra, ele também está apontando para o institucionalismo religioso. O institucionalismo religioso, a ideia de que alguém detém a salvação, de que alguém é dogmático, né? De que alguém detém a verdade, de que você tem que seguir um lugar, de que você tem que ser fiel a um paradigma culto, clero, dia, templo, para você não ir para o inferno, essa ideia de pecado, essa ideia de religião, de religação, esta ideia vai cair também, não vai sobrar pedra sobre pedra. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Percebe? Então, ao mesmo tempo que eu tenho o literal, eu tenho também uma verdade ainda maior codificada no símbolo. Então cai o templo, cai o centro da economia religiosa pautada na ideia de pecado, de separação, uma ideia que era exclusivista, que era ditadora, que excluía pessoas. Percebe? Isso é religião, meu caro. Isso é religião. Um é melhor do que o outro, um é escolhido, o outro não é. Um foi escolhido pelo profeta tal, outro foi escolhido pelo profeta tal, porque o meu povo é melhor do que o seu, porque o meu sangue é melhor do que o seu. É a ditadura da exclusão, religião. Porque tem essa ideia etnocêntrica de que tem um povo no centro, tem os eleitos, percebe? Então, esta ideia vai cair. Esta ideia vai cair. E é muito interessante, Yogananda cita uma coisa aqui, né? Ele fala da destruição do templo, segunda vinda do Cristo, fim do mundo, fim dos tempos. Uma resposta que combina profecia e metáfora, que exigem de nós compreensão mais ampla da consciência diante da organização espaço-tempo. Então, eu não posso aqui misturar as coisas. Eu tenho que exercer, como eu estava falando, consciência. Então veja, acontecimentos imediatos, como a queda de Jerusalém e a violenta perseguição dos cristãos, se misturam com eventos que vão marcar a transição planetária. Então ele, numa resposta só, ele bota ali 2000 anos no pacote e fala, vai acontecer isso aqui. Você fala, oi? Calma. E aí volta, né? O primeiro ponto que é bem interessante é que ele fala da abominação do profeta Daniel, né? Que seria representado não só pela queda de Jerusalém no ano 70, mas também pela perseguição aos cristãos, depois as cruzadas, depois as tretas entre judeus, cristãos e muçulmanos. Então, o profeta Daniel, que trata daquele espaço, Jerusalém, como uma terra sagrada, como uma terra mística, uma terra de contato, ele também antevê a ideia de que aquele espaço será profanado. Então, profanado com guerra, profanado com fome, com derramamento de sangue. Então vem a queda do templo, mas não só a queda do templo, né? O problema não é a queda do templo, mas toda a morte e todo o massacre que se perpetua ali, depois com cruzadas, depois com a grande guerra, a grande treta que você tem entre as três grandes religiões do mundo, né? Porque, vamos dizer, as religiões mais orientais, como o budismo, o hinduísmo e tal, elas não participam desse pacote, mas duas grandes religiões
globais, pelo menos, que são os muçulmanos, o islamismo e o cristianismo, consideram aquele mesmo espaço sagrado. Então você tem o que sobrou do Templo de Jerusalém, que é o Muro das Lamentações, ao mesmo tempo você tem a interpretação dos cristãos, então aqui é Hebreus, aqui você tem a identificação dos cristãos com aquele lugar, porque foi onde Jesus passou os últimos dias, e aí você tem o profeta Maomé, que resolve também, não por acaso, filho, pensa na treta. Então toda essa profanação é entendida, quando ele cita Daniel, né, da profanação daquele lugar, ele está antevendo, com um golpe de vista, não é? Com a sua presciência, tudo aquilo que se desenrolaria naquele lugar. E é importante que você entenda isso. Veja esse slide em tela comigo. Isso foi um esquema que eu bolei quando eu estava precisando entender essa questão da pré-cognição. Então veja, nós temos aqui, ó, da esquerda para a direita, uma escala vibratória, não é, de dimensões, de realidades física, mental, espiritual, né? E eu aqui tenho uma consciência temporal de quem eu sou, tá vendo? A minha consciência aqui, ó. À medida que eu vou ascendendo no sentido da minha identidade, da minha singularidade, a minha expansão, a minha consciência, ela vai se expandindo, ó. Ela vai se dilatando, ela vai acessando uma consciência atemporal de quem eu sou, né? A partir do momento que eu começo a penetrar nessas realidades. Essas realidades, elas não são outra coisa, avança mais um pouquinho comigo para a direita, do que a unidade com o todo, a integração, né? O amor é o caminho dessa evolução da consciência. Então eu saio da polaridade, ó a pirâmidezinha, eu saio da polaridade e eu vou para a unidade. E o que é importante? Ó, outra pirâmide agora para baixo. Quanto mais ampla a minha consciência, maior é a noção, ou mais ampla é a noção espaço-tempo que eu tenho. Quanto mais ancorado, quanto mais a minha consciência está aqui na realidade física, mais limitada, mais estreita, mais linear é a minha consciência do tempo e do espaço. O que eu quero dizer com esse gráfico aqui que você está vendo aí? Eu quero te dizer que à medida em que a nossa consciência se expande e se integra com o todo, menor a ilusão espaço-temporal ocupa a nossa consciência. Menor é o impacto da ilusão espaço-temporal. Logo, uma pessoa como Yeshua, com o nível de integração que tinha com a consciência cósmica, manifestando em si a consciência crística, ele tem uma capacidade, ele não se limita no tempo, ele antevê coisas de um futuro muito distante. A mesma coisa nós vimos quando ele se encontra com a samaritana, lembra? Com a samaritana ele faz uma retrocognição, ele começa a olhar para trás na vida da mulher, ver tudo que aconteceu, e aquilo vem como ciência para ele, vem um dom de ciência. A mesma coisa ele está fazendo aqui. A questão é que os apóstolos não acompanharam, os discípulos não acompanharam esse golpe de vista. E veja, depois que ele cumpre de fato a sua missão, que ele ressurge, ele vai se encontrar ou ele vai se manifestar mediunicamente para o apóstolo João na ilha de Patmos. E aí é que João, através da sua mediunidade, em contato com Yeshua no plano espiritual, vai escrever com N símbolos o livro do Apocalipse. Ali, Jesus já está completamente despido do corpo físico, da limitação do corpo físico, e ali é o Espírito de Yeshua, já na sua potência, comunicando-se com o apóstolo João, dando um golpe de vista até o fim da era de peixes e o início da era de aquários. Então ele vai até o fim desta era, antevendo acontecimentos que são registrados de forma simbólica. Forma simbólica. A este respeito, eu diria para você que toda vez que a gente tem que interpretar um símbolo para acessar a verdade que existe por trás desse símbolo, nós precisamos de chaves de compreensão, como eu tenho feito ao longo de todo este curso. Agora, o livro do Apocalipse é um estudo à parte.
E o Marco Paulo Denucci de Espírito produziu um livro bárbaro que é sobre o Apocalipse, com o qual nós fizemos um curso no Círculo, com as chaves interpretativas. Veja, as chaves de interpretação do livro do Apocalipse estão todos os símbolos são categoricamente mencionados na obra mediúnica de Chico Xavier. É uma coisa impressionante, porque você se sente o próprio Robert Langdon, do Código da Vinci, decifrando aquele livro a partir das pistas que a espiritualidade foi distribuindo. A espiritualidade foi distribuindo chaves de compreensão ao longo de toda a obra de 75 anos de mediunidade de Chico Xavier, e o Marco Paulo reuniu tudo isso num livro, e nós, a partir desse livro, fizemos um curso no Círculo que se chama Apocalipse Revelado. Eu estou dando um presente para você que está vendo essa aula aqui. Se você tem interesse de aprofundar a sua compreensão sobre o período da transição planetária, eu vou te dar um voucher de presente, um voucher no valor de R$161. Esse curso custa lá R$259. Você vai ganhar este voucher, esse curso vai sair por R$99. É só você digitar aqui, ó, Yeshua na hora de comprar, e o curso vai custar para você R$99. É um estudo profundo comigo sobre como a Bíblia foi escrita, se a gente pode confiar no Apocalipse apresentado na Bíblia, como é que você lê o Apocalipse, quais são as chaves hermenêuticas e os símbolos para você interpretar o Apocalipse, o que é o institucionalismo religioso, por que você deve estudar o Apocalipse à luz da mediunidade de Chico Xavier e por que só nesse momento nós estamos tendo condição de acessar esse conteúdo que foi consolidado a partir das obras do Chico. Tudo isso você vai ver no curso Apocalipse Revelado. Então você tem aqui o voucher, é só você ir no Círculo, fazer sua matrícula, você vai usar esse voucher, esse curso vai sair por R$99 para você, se você tem interesse. É um estudo que vale muitíssimo a pena, fica aqui o meu convite e o meu presente para vocês que são alunos do curso Yeshua. Beleza? Veja o trailer aí do vídeo, enquanto aí eu já volto para a gente terminar essa aula. Gui, solta o trailer aí para a galera só ficar afiada para ver esse curso do Apocalipse. Muito bem, Jesus fala de uma série de outras tretas que vão acontecer e ele fala assim, é necessário que assim seja, mas ainda não é o fim, ainda não é o fim. Então veja, é interessante como a escala dos mundos está a serviço da consciência, assim como a consciência é o fator determinante do patamar vibratório do mundo. Você percebe que essas duas coisas elas estão atuando uma sobre a outra? Então existe um patamar vibratório da classificação, do status daquele mundo. Por isso Jesus fala, olha, é necessário que assim seja. Olha, gente, vocês estão num planeta de provas e expiações. Também vocês não querem que eu resolva tudo, né? Vai rolar guerra ainda, vai rolar treta, vai rolar um monte de coisa. Tô sabendo que vai rolar. É da natureza da vibração desse planeta. É da natureza da consciência de vocês que ainda é pau, pedra, tiro, bomba e porrada. O que vocês querem que eu faça? Que eu falo que vai ser tudo lindo? Tudo anjinho? Vocês acham que eu vou baixar uma lei e que de repente eu vou forçar? Não vou.
É escolha de vocês. Vocês estão num planeta. Você vê, esse planeta aqui, essa escala desse planeta, ela vibra de acordo com a consciência de vocês. Mas, ao mesmo tempo, é a consciência de vocês que eleva o status quo desse planeta para um novo patamar. Ó, causa e efeito, baby. Né? Então, quando ele fala assim, olha, o evangelho do reino deverá ser pregado como um legado, né? Deverá ser pregado para todas as nações, será distribuído como um testamento para todas as nações, ele está falando o quê? Não é uma meta missionária expansionista, tipo assim, olha, agora todo o planeta vai ser cristão, todo o planeta vai ser católico, todo o planeta vai ser crente. Não é meta expansionista. Não é meta expansionista, é uma meta de estado de consciência. Então veja, o palco desse planeta serve, veja aí no slide o que eu escrevi para a gente meditar nisso. Ó. O palco planetário serve a este processo evolutivo que vai nos levar a esse estado de consciência do reino. Quando a consciência atinge o seu grau de maturação, ela é colhida para outras realidades. É a ideia da figueira, é a ideia do fruto, é a ideia das colheitas. Percebe? A consciência atingiu, então a gente colhe, a gente leva isso para outro patamar, ou o próprio planeta vai para outro patamar. Os cristãos não são os donos da consciência crística. Os cristãos não são os proprietários da consciência crística. Portanto, o evangelho do reino, ou seja, a consciência, esse estado de consciência, ele vai ser difundido em todo o mundo, não apenas pelos cristãos, mas por todos aqueles que servem a avatares que representam diretamente a ideia do Cristo planetário. Então acabou aquela ideia de que você tem que bater na casa da tua cunhada que não se converteu para Jesus ainda. Para de ser mala! Não é isso. Não é isso. O reino tem a ver com o estado de consciência. O evangelho do reino é a difusão desse estado de consciência que vem por vários canais de trabalho. Percebe? Ai, mas Juliana, as catástrofes, porque vai vir um meteoro, porque vai explodir, porque não sei o quê, porque vai ter... Cara, leia bem isso comigo. A natureza não nos pune como resposta às nossas más ações. Nós somos parte da natureza. O planeta reflete quem nós somos enquanto civilização. Então, sabe, essa ideia tá muito mal trabalhada, essa ideia de karma coletivo, sabe assim? Basta ter uma tragédia natural, que aí vem os profetas do karma coletivo. Cara, porque todos nós estamos sofrendo os efeitos da natureza. Mas olha, o fato da gente falar estamos sofrendo os efeitos da natureza é uma imaturidade. Por quê? Porque eu estou considerando que a natureza está lá e eu estou aqui. Então eu não sou parte da natureza. Então a natureza está nos punindo porque nós fizemos uma coisa errada. Não, baby. Tá para além disso. Nós somos parte da natureza. Então, nós somos parte, nós somos essa natureza nos reflete, essa natureza reverbera a partir de nós. É o que eu falo, é aquele bom e velho exemplo da piscina que eu falo. Entende? Nós estamos todos mergulhados na mesma piscina. Uma pessoa com diarreia é problema de todo mundo. Uma pessoa que dá diarreia, dá cagada nessa piscina, melou para todo mundo. Entendeu? Então, assim, não é aquela coisa de porque a natureza me puniu. Porque o ceifador... É aquela ideia de ceifador. Nossa, o pessoal pegou um gosto por ideia de ceifador, né? O sujeito vai, por exemplo, o sujeito sai de Curitiba, aí ele vai pro Caribe. Então, Curitiba é a capital que menos tem sol nesse país. Aí ele vai pro Caribe, região tropical. Aí ele não passa protetor solar, ele pega sol das 5 horas da manhã até as 7 horas da noite, né? Aí ele pega insolação, queimadura grave de 3º grau, ele pega câncer de pele
E aí ele volta para Curitiba e ele vai dizer que o sol é um ceifador. O sol é um ceifador, você é uma anta criatura. Percebe? Porque o sol é um ceifador. O Covid foi um ceifador. Porque não sei o que foi um ceifador. Tudo bem. Teve realmente um impacto. A gente olha para isso. Mas eu não gosto que a gente fique olhando para isso num lugar de vítima, como se a gente não tivesse nada a ver. Porque veio o ceifador, sabe? Porque o ceifador, porque vai vir um meteoro, porque vai vir isso, porque vai vir aquilo. E eu não mudo de atitude. Entende? Ceifador foi um nome dado para uma consequência. O nome bom, o nome correto não é ceifador, é consequência, causa-consequência. É reverberação da qualidade do nosso pensamento. Então não fica com essa, meu Deus, porque senão fica essa coisa, porque o ceifador ainda vai entrar na live da Mônica pedir confirmação, você vai ver a chinelada que você vai levar na orelha, né? Então veja, é o princípio das dores, gente, nós somos o universo, o que nós pensamos afeta, o controle do nosso pensamento equivale, na analogia da piscina, ao seu controle anal, querido. Não solte merda neste universo onde você está. Controle os seus pensamentos, trabalhe os seus pensamentos, evolua com os seus pensamentos, porque senão você está cagando na piscina cósmica. E a tua diarreia é problema meu, a minha diarreia é problema seu, nós estamos todo mundo junto. Nós somos parte disso. Não é uma coisa à parte. Né? Não está lá. Porque o universo, como se o universo fosse a terceira coisa. Você é o universo, bem. Né? Você é o universo. Enquanto nós entendermos, isso aqui é um texto que eu publiquei outro dia no Instagram, mas eu quero trazer aqui para a nossa reflexão. Ó. Enquanto nós entendermos o universo como uma realidade à parte, separado de nós, viveremos num permanente estado de separação e polaridade. Os opostos são reconciliados a partir da consciência de que nós somos o universo. E a partir desta consciência de que eu moro dentro do Deus que mora dentro de mim, não é apenas fruto do conhecimento racionalmente processado e elaborado em nós. Este é um saber que vem do sabor que saboreamos. É preciso provar empiricamente essa realidade, senão o risco de falarmos do que não sabemos, como os antigos e icônicos fariseus, será grande. Falaremos da consciência da unidade, mas na prática viveremos a separação. E esse estado de consciência é o reino. Esse estado de consciência é o reino. Portanto, veja, nós voltamos aqui à liberdade que os cristãos gnósticos tinham de entrar em contato com o Jesus que ressurge da morte para dizer que a morte é simplesmente uma parte da vida, para reconciliar. Este Jesus que eu posso encontrar a qualquer momento retorna para mim a qualquer momento. Eu não estou aguardando ele lá fora, porque eu o encontro aqui dentro. Eu não estou esperando a chegada de um reino lá fora, porque eu vivo o reino como estado de consciência aqui dentro. Nós somos gnósticos, meus caros, ou hereges, depende do ponto de vista. Veja, é curioso porque dentro dessa ideia de parousia, dentro dessa ideia do retorno, Jesus retorna a todo momento, né? Mas é curioso que na psicografia de Chico Xavier ele descreve esta parousia realmente como uma visita oficial de Jesus ao orbe terrestre no livro de 1969, né? Num livro chamado A Caminho da Luz, não é? Que ele vai descrever uma reunião, veja o que ele fala, esse livro. Ele diz assim, espíritos abnegados esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade de potências angélicas do sistema solar, da qual Jesus é um dos membros divinos. Veja, uma comunidade de potências. São várias pessoas, várias entidades a serviço do Cristo. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela terceira vez na atmosfera terrestre,
Desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo, Emmanuel trata Jesus e Cristo como sinônimos da mesma pessoa, Yeshua. Nós aqui no nosso estudo, nós avançamos um pouco, entendendo que o Cristo planetário é uma entidade e Yeshua é outra, não é? Mas isso não muda o negócio. Que resultado desse conclave de anjos do infinito? Deus o sabe, tá aí. Então, existe uma espécie de ideia, né, propagada pela psicografia de Chico Xavier, de que o retorno de Jesus ao orbe é um retorno no plano espiritual e não um retorno no plano físico. Mas é uma ideia que conversa com a ideia gnóstica, porque, veja, Chico Xavier acessa este evento através da sua mediunidade, em contato com Emmanuel, que acessa esse evento através do testemunho de espíritos abnegados, ou seja, é o fuxico do fuxico do fuxico, onde misticamente essa informação é transmitida. Percebe? Mas não é um evento que desce goela abaixo de todo mundo. Não é um fenômeno atmosférico. Então veja, então é claro que sempre existiu na história do cristianismo a expectativa de reencontrar a personificação da consciência crística, porque você imagina o quanto isso não marcou a consciência coletiva do nosso planeta. Você ter a consciência crística assim, perfeitamente identificada com um ser personificado, Yeshua. Você imagina a força disso. Tem até no documentário Quando Lembro de Chico, que nós produzimos em 2018, 2019, uma das falas muito bonitas do filme é assim, que diz que as pessoas, aquelas multidões atrás de Chico Xavier, né? E uma frase bonita era: o povo procurava Chico Xavier porque sentia saudades de Jesus, como se a vibração de Chico Xavier fosse um perfume de imitação da presença de Jesus que trazia o perfume da consciência crística. Então veja, essa saudade, essa coisa latente em nós de ter uma personificação dessa consciência guia que nos conduz nos caminhos da evolução, isso marca todo o cristianismo. Isso marca a todos nós, não é? Agora, vamos entender aqui uma coisa, ó. O Filho do Homem é a manifestação da consciência crística através da vida física de Yeshua. Este Filho do Homem, ele demonstra o que é a plenitude de ser humano. Por isso que Jesus se referia, ou Yeshua se referia à própria existência como o Filho do Homem. Porque ali ele não era qualquer homem, ele não era qualquer ser humano, ele era o Filho do Homem, ele era a representação, a personificação de tudo que o homem poderia ser. É como se ele encarnasse, ao se identificar plenamente com a consciência crística, é como se ele encarnasse todo o projeto que o todo tem para o ser humano. Tudo que Deus imaginou para o ser humano ser, ele que estava ali encarnando e demonstrando isso. Por isso ele se referia a si mesmo como o Filho do Homem. Olha, eu sou o Filho do Homem, olha, eu sou o protótipo de ser humano. O protótipo de ser humano. E aí ele vai avançar e dizer, como um relâmpago que sai do Oriente ao Ocidente, a energia da iluminação dessa consciência crística vai iluminar e fazer surgir um novo homem. Então, olha, assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem, assim será o surgimento, não só do Filho do Homem, mas deste arquétipo do ser humano, que foi por ele representado, vai se manifestar com todos. Veja, um relâmpago é uma luz, é um raio de extremo fulgor. Então, se é luz, a gente entende que é diferente de treva, que é ignorância. Luz é conhecimento, então é um conhecimento efusivo, que rasga do Oriente ao Ocidente. Jesus era oriental. Jesus era oriental. Jesus carrega toda a mística do Oriente. Depois de todos os seus anos passados na Índia, Tibete, ele carrega toda a mística dessa vida interior para o Ocidente, para dizer, vai ser como um raio de iluminação
E então vai vir o Filho do Homem, ou seja, a partir desse raio de iluminação que eu tenho, por transitar por todas as escolas do saber, esse raio de luz faz surgir em mim o protótipo, o ser humano cada vez mais integral. A segunda vinda é a manifestação e ascensão do Cristo planetário em cada um de nós. Um planeta de filhos e filhas do homem que manifestarão plenamente o projeto de Deus, o modelo ideal do ser humano. Veja, o Filho do Homem virá sobre as nuvens. Ele fala, nuvem é um símbolo metafórico para camadas ou perímetros onde você sai de uma dimensão e vai para outra. Logo, o Filho do Homem vem sobre as nuvens, por sobre as nuvens, e se revela como a Nova Jerusalém, no livro do Apocalipse, que desce do céu. Veja, são metáforas para dizer que este modelo ideal do ser humano emana de dimensões mais elevadas, que em última instância estão no coração do próprio Criador, é o projeto dele, é o protótipo dele, é tudo que ele imaginou para os filhos e filhas do homem, para os filhos e filhas. Então este modelo ideal do ser humano vem sobre as nuvens, ou seja, atravessa dimensões e se manifesta fisicamente em nós. Em nós. Veja, o Filho do Homem virá sobre as nuvens, é o símbolo das multidimensões acessíveis em um estado místico e transcendente. Veja, gente, é simbólico. Ele fala assim, olha, não vai passar essa geração antes que tudo isso que eu falei aconteça. Pois é, mas tá 20 anos e a gente olha para o céu e não consegue, não vê nada, né? Não tem nenhum fenômeno. Claro que não. Claro que não. Isso é um jeito umbigocêntrico de olhar para isso. Não rolou nenhum fenômeno atmosférico retorno, né? Ai, Juliano, mas seria muito mais fácil se ele viesse, se ele voltasse já glorioso, trabalhado na seda e na purpurina, que assim não ia ter dúvida, ia acabar com toda a briga. Meu anjo, deixa o tio explicar para você uma coisa. Jesus já voltou para João Evangelista, Agostinho de Hipona, Teresa de Ávila, Teresinha de Lisieux, Francisco de Assis, Paramahansa Yogananda, Chico Xavier. Jesus já voltou para esses e tantos outros que entraram em vida no estado de consciência do reino. Para aqueles que entram em vida no estado de consciência do reino, um relâmpago de luz cruza a sua mente, cruza o seu mundo interior e sobre as nuvens das multidimensões eles vêm surgir o Filho do Homem neles. Ou seja, eles manifestam a consciência crística neles. Jesus já voltou dentro dessas pessoas. Jesus já voltou dentro de muitos de nós. Jesus continua voltando. Jesus volta dentro de mim todas as vezes que eu alcanço um novo significado, uma nova compreensão desses textos que estavam aqui na minha cara durante toda a minha vida e que eu não entendi. Jesus volta dentro de mim. E quando ele volta dentro de mim, um novo reino se faz, porque eu passo a não ser mais deste mundo. Eu passo a ser do mundo dele. Eu passo a ser do reino dele. Eu passo a estar conectado com a consciência dele. Eu sou um pouquinho mais cidadão do reino dele. Veja, o green card do reino de Deus não é dado com carimbo, meu caro. O green card é um processo longo, o seu green card do reino. Mas eu garanto para você que pouco a pouco Jesus volta dentro de nós. Jesus volta dentro de nós a cada momento que a nossa consciência se apazigua, se acalma e reflete um pouco mais os ideais cósmicos do nosso Cristo planetário que patrocina a evolução desse planeta. Jesus volta como um relâmpago, cruza a nossa mente, é um fulgor de luz, de iluminação que nos traz um insight, que nos move para o melhor. Jesus já voltou e volta todos os dias dentro de nós. Veja, nem Jesus, nem os anjos,
nem as maiores autoridades do universo podem estabelecer ou obliterar o seu poder de escolha. O seu poder de escolha. Quando Jesus vai voltar, Juliano? Nem Jesus, nem as potências celestes, nem ninguém no universo pode saber. Isso é algo que compete a você e ao todo. No momento em que a sua consciência se move para a ideia de reino, o Filho do Homem está um pouco mais perto de você. Esse modelo ideal de ser humano que emana das dimensões superiores, ele se manifesta em você com o fulgor de um relâmpago. Mas cabe a você. O dia e a hora, ninguém sabe. É o movimento da tua consciência. Se é a sua consciência, se é sobre você, é sobre a sua consciência. Você decide, você resolve, você avança. Quero mostrar para vocês uma coisa que essa ideia de Filho do Homem como modelo ideal de ser humano é uma ideia que há algum tempo nós perseguimos dentro do Círculo como escola filosófica, porque nós entendemos que a nossa missão é impulsionar a transição planetária, levando o conhecimento integral, o ser humano integral, priorizando a perfeita harmonia para muito além dos limites da realidade onde nós nos sentimos, onde nós nos contemos. E dentro dessa ideia, o epicentro da nossa escola, o epicentro da nossa empresa é esse modelo ideal de ser humano. Eu quero mostrar, veja aí, hoje, claro, setembro de 2022, o organograma da nossa empresa é assim. Ele emana a partir dessa ideia do modelo ideal de ser humano, que nós acessamos através da nossa egrégora, através da missão do círculo, através dos nossos talentos naturais. Ele ainda não é claro para nós. Nós temos plena certeza que nós ainda não compreendemos tudo o que implica ser humano de acordo com o projeto original do todo. Mas quanto mais nós manifestamos os nossos talentos naturais, quanto mais nós co-criamos de maneira exoconsciente com a nossa egrégora, mais próximos nós chegamos e canalizamos esse modelo ideal através das nossas atitudes, e estas sim nos levarão ao fim de um tempo e ao início de um outro, ainda muito melhor. Na próxima aula eu falo com você sobre os símbolos da última ceia. Tchau! Sempre avante, que questa è la cosa più importante.